Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um 3x1 e hoje estou aqui. Eu sempre acho que você vai falar pobre pode. Vai de novo, amiga. A gente já encerrou esse ciclo. Fala de novo. Toda vez que fala 3x1, eu falo o quê? Você tá falando errado. Quem são esses? Vai de novo, me desculpa. Vai, recompõe-se. Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um 3x1, mais um episódio. E hoje estou aqui, eu, Larissa Máximo, com Tamires Leão E Ronaldo o Castro. famoso Ronaldo Castro. E Lilian e o estagiário seguem aqui mais uma vez. Eu sou participação especial. Exatamente. Eles só estão de figurante, tá, gente, hoje. Enfim, hoje vamos falar de polêmicas. Polêmicas. Polêmicas, amigo. Polêmica, porque é um tema meio... É um tema meio polêmico mesmo. É. A gente sempre tem que militar, né? É, né, entendeu? Hoje vamos falar um pouco sobre os padrões sociais, como eles afetaram nossa vida, como afetam hoje em dia. Sim. E é Vou isso, tomar uma galera. Aí, Respira, tá se hidratando já no começo do episódio. inspira. Ó, Tá nervoso, amigo? Preparar o gogó. é o veneno que tá Então comece. Eu vou falar. Então fale. Habla, Ronaldo. Vou até cruzar as pernas pra te ouvir. Não, gente, padrão social é uma coisa muito complicada, né? E é muito doido. Você tem filho pequeno, eu acho que a nossa geração foi criada dentro de uma coisa de padrão social muito maluca, que eu acho que agora, as crianças de agora já não vão ter tanto mais. Já não estão tendo tanto assim. Exato. Tipo, sei lá, eu sou gay. Pra eu sair do armário lá atrás, foi uma coisa complicadíssima. Hoje, você vê, tipo, adolescente falando de boa sobre isso. Não, em tudo quanto é lugar. Exato, isso que eu falo. Às vezes você tá em casa, assim, e o adolescente fala pra você, não, porque às vezes, assim, é só você encontrar a pessoa certa. Tipo, não é igual aquilo de, tipo assim, quando eu achar o namorado. Não existe isso, entendeu? Eu acho que é tão disruptivo, né? Como você consegue enxergar que não tem tanto essa... Existe, lógico, que algumas famílias ainda têm Infelizmente. essa rigidez, né, pra tratar desse assunto. Mas eu acho que em algumas famílias, isso aqui hoje tá tão meio que banal, vou colocar num banal bem entre aspas, porque tá natural, entendeu? É uma forma muito mais natural de se agir. Então, eu acho que tá tão natural que tá caindo pro banal. Sim. Entendeu? Tipo, parou de ser um extrapolando. natural de normal, pode acontecer, tudo ok, ai, se você não for, meu Deus do céu, que eu já vi pessoas achando, tipo, eu lembro que há muito tempo atrás eu falei, gente, vai chegar um dia que você ser hétero vai ser um crime. Já tá quase isso, né? Exato, e é isso que eu falo, tipo assim, às vezes, né, tipo, já tá caindo pra um outro lado, eu acho. Sim, né? sim. É porque depende, né? É porque depende. Eu acho que vai assim. muito da sua bolha também. É o que a gente sempre comenta aqui. Qual que é a sua bolha, né? Porque hoje a gente tá blindado dentro disso. O que a gente tem de acesso é diferente do que uma outra pessoa de uma outra vivência tem de acesso. Sim. Entendeu? Mas é uma coisa que eu penso assim, os filhos de agora são os nossos amigos que estão tendo. São as pessoas da nossa geração que estão tendo filhos agora. Então, em teoria, a gente discutia sobre pessoas negras, pessoas gordas, gays, lésbicas na escola. A gente falava sobre isso na escola. Então, em teoria, os filhos que estão nascendo agora não deveriam nascer mais com essa marra que a gente teve lá atrás. Sim. Então, eu acho que daqui pra frente tem que ser progresso, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho que entra muito na questão da bolha, Da bolha. Porque se que a Tamiris falou, e entra muito da vivência dos pais. Sim, total. Então, por exemplo, se é uma mãe, um pai que já sofreu bullying por algum motivo, porque na época não era bullying, era só tô zoando com você, A e tá tudo bem, tô nem aí que amiguinha. você vai chorar. Chorão. Aí virava outro bullying. Era horrível. Era um bullying dentro do assim, bullying. Sim, Você cara. chorava, aí você passava do, sei lá, do gordo, do chato, do nerd pro chorão. Entendeu? Teve uma vez, eu tenho uma história de uma menina que uma vez ela tava na sala de aula e aí ela ficou tão nervosa e todo mundo zoava ela que ela era nerd e aí ela tava tão nervosa, eu não lembro se ela riu, o que aconteceu, que ela fez xixi na roupa. Ai, tadinha. E aí ela virou, tipo assim, a gente da sala não deixava zoar com ela, porque a gente entendeu a situação. Mas as outras pessoas da escola zoavam com ela, né? Tipo, fez xixi na roupa, que não sei o quê, tipo, criancinha que fez xixi na roupa. Então, tipo, ela tirou o título de nerd
pra mijona, exato. Então, mas aí você pensa, tipo, a vivência dela é diferente da minha, por exemplo, que a vez que vieram me zoar, o menino odiava a minha irmã, eu falei pra ele, eu sou irmã da Carol, ele nunca mais me zoou, entendeu? Então, tipo, eu não cheguei a sofrer um bullying. Exato, então é totalmente diferente o que eu passo pros meus filhos do que essa menina vai passar pros filhos dela. Exato. Porque a bolha é diferente, a vivência é diferente, né? Total. Mas então, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que é uma evolução mesmo agora, sabe? Mas você tem, tirando a Larissa, assim, né? Vamos ser sinceros, que todo mundo sabe que ela é mãezinha aqui. Você tem outras amigas que tenham filhos? Porque eu, Tamires, não tenho. Eu só tenho a Larissa. Não, eu e assim, de porque próxima... a gente assinou o contrato, né? Sim, de exclusividade de amizade. Tudo. Não, mas falando assim agora... Mas realmente, assim, eu não tenho outras amigas que pareiam de idade comigo. Ah, não, que parei de idade não. Que tenham Elas filhos. São mais Sim, são mais velhas. Elas e são quando mais eu velhas. vejo, que nem eu tenho uma pessoa que eu converso muito, que tem uma filha, e aí você vê o que ela fala é totalmente diferente do que a Larissa fala. E ela já tá quase nos seus 40. E aí você vê que é um método de ensino que talvez eu falo, não sei se é tão legal, porque você tá padronizando a sua filha de um estereótipo muito bizarro. Sim. Sabe? Aí você fica naquela, assim, mas você entende porque a pessoa que está ensinando ainda é uma pessoa mais velha. Sim. Entendeu? E aí, quando eu vejo mães da idade da minha amiga Larissa, Máximo, você vê Sou eu, no caso, tá, gente? Você vê que o ensinamento é diferente. Sim. Entendeu? Eu acho que ensinar o respeito é diferente. Ensinar o cuidado, ensinar a pedir. Eu acho que é muito disso também, sabe? Eu acho que a gente tem que muito se colocar no lugar do outro, e é uma coisa que minha mãe fala, e eu falo pros meus filhos, e eu falo pra todo mundo. Você gostaria que fizesse com você? Como você ia sentir se alguém fizesse isso? Ah, eu ia gostar. Você ia mesmo? Tem certeza? Então não faça, sabe? Porque eu acho que aquela história do que a gente emite, a gente atrai, eu acho que vai muito. Então, hoje em dia você zoa, mas amanhã você pode ser zoado, porque você não sabe, né? O que vai acontecer no dia de amanhã. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso. Mas como que os padrões, as caixinhas, impactaram a vida de vocês de alguma forma? Uau! Eu posso falar por mim? Eu sempre fui uma boa taxada por ser gorda. É normal ali, da escola, tudo. Hoje em dia, mesmo eu tendo essa condição do corpo, você entende o seu corpo. Você fala assim, eu nunca vou ser o padrão de Hadid de beleza e magreza. Nunca na minha vida. Né? E aí uma vez eu cheguei ao ponto de ter que chegar na minha nutricionista, e a nutricionista falou pra mim, não tem como. Porque não vai fazer. Você vai poder emagrecer, mas você nunca vai ser. Se você não fizer uma cirurgia pra, tipo, sabe, tirar tudo. Refazer o corpo. Porque você vai emagrecer. E aí, assim, se eu pegar foto minha, teve uma época que você não reconheceria que sou eu. Sim. Aí você perder 40 quilos não é fácil. E aí você muda totalmente uma rotina. E eu tinha muito problema com espelhos. Eu não olhava no espelho. Eu não me via, não gostava de ver o meu reflexo. E esse é um padrão. Isso é um problema que te barra. É uma coisa que te proíbe. Você se proíbe de se ver. Você se proíbe de ser... Você literalmente não se aceita. Exatamente. Então, por exemplo, hoje eu faço vídeo aqui e tal, a gente tem retorno, a gente tem imagem. Eu consigo olhar e consigo falar, não, tá ok. Se é uma pessoa de 2, 3 anos atrás, jamais que eu estaria me colocando nessa posição, entendeu? É muito complexo isso, porque até você entender, você quebrar aquele padrão que colocaram dentro da sua cabeça de comparação, você nunca vai ser igual X pessoas, você nunca vai ser igual tal pessoa. Por mais que você malhe, por mais que não sei o quê, por mais que você pare de comer, que você... Quantas pílulas a gente não tomava quando era mais novo pra emagrecer? Eu não sei se vocês chegaram a tomar. Não. Eu tomei remédio quando era criança. Tipo assim, 12, 13 anos. É muito bizarro. Por conta da idade, né? Tipo assim, você não tá numa idade de que você deveria pensar e quer emagrecer e vamos dar o remédio pra ela emagrecer. Mas é muito doido, porque aí é que volta pra caixinha do padrão. A gente se acostumou, a gente cresceu vendo pessoas de Hadid. Sim. Gisele Bündchen. De Fernanda mais pra agora. Exato. Sei lá, a gente se acostumou a crescer com essa imagem magra. E na televisão. Na TV, a gente não, assim, até hoje, a gente não tem tantas. Sim, já mudou, né? É já muito mudou. Doido. Aumentou, mas ainda não é suficiente. Não é suficiente. Tem uma frase que uma amiga minha fala, ela é gorda também, e ela fala que a gente criminalizou o gordo. Sim. Ela fala com a criminalização do gordo. Eu acho isso muito legal. Porque é isso, assim, né? É você olhar uma pessoa gorda e julgar ela, e isso te traz transtorno. Sim. Porque eu não tenho transtorno disso.
Mas quando eu falo pra outra pessoa, causa transtorno na outra pessoa, né? Sim. Isso é outra coisa que eu acho... Meio louco. É bizarro. E por que eu tô falando isso? Porque, tipo... Porque o problema não é seu, é meu, na verdade. Porque se eu tô te olhando como gordo e tô te xingando... Tem algo errado com você. Comigo. Entendeu? Eu causo transtorno no outro, mas quem é transtornado sou eu. Você tá externalizando o que você tem dentro. Exato. E as pessoas, elas não enxergam isso. Assim, é terrível, assim. E é engraçado porque foi o que você falou. Aumentou, mas não é o suficiente. Total. A gente continua vendo ainda uma massa muito grande de atores negros que não são reconhecidos, ou asiáticos, ou indígenas. Gente, recentemente... Eu tô aqui tentando puxar um ator, atriz, eu ia falar ator. Adora Aventureira. Famoso, assim, uou. Não asiático. Tá lembrando. Não tô lembrando. Então, é que ele assim... global asiático, fala um. Então, a gente tem aquela menina que recentemente teve a polêmica do Red, o filme Red, da Disney, da menina que é uma família asiática. Quando veio pro Brasil, nenhum personagem foi dublado por nenhum ator asiático. Sim. E aí tinha aquela Ana Hikari. Ana Hikari, ela é global. E aí tá ela... numa série, inclusive, maravilhosa que tem na Araújo. Então, eu só lembro dela por causa das Five lá que deu e tal. E ela fez uma recentemente uma novela. Tá, lembrei quem é. E ela entrou não é, assim, é uma polêmica? Não deveria ser. Porque é uma questão cultural, de que é uma família asiática e tudo, e nenhum ator asiático foi convidado para dublar. Sim. Entendeu? Então, assim, por que não? Se é a cultura dela. Se é algo que envolve a cultura dela, né, a origem de ancestrais dela e tudo mais. Então é isso que eu falo, a gente ainda tá presa muito a um padrão ali de atores e atrizes que são, né, brancos, padronizados, corpos, padrões e tal. Enquanto a gente tem atores muito bons que são só reconhecidos como, é uma atriz negra, é a Thaís Araújo. Gente, a gente não tem só a Thaís Araújo. A gente não tem só o Lázaro Ramos, a gente não tem só a Ana Hikari, por exemplo. E eu acho que é isso que a gente tá falando. Quando a gente põe uma criança pra ver uma televisão, ela não se enxerga de alguma forma. Sim. Entendeu? É que nem quando deu a polêmica da Hailey Bieber lá. Hailey Bieber não. Da Hailey, do Chloe Hale. Que ela vai ser a Pequena Sereia. Nossa, gente, aquilo ali foi um boom totalmente desnecessário. Porque ela sofreu um racismo absurdo porque ela iria ser a Pequena Sereia. Ela vai ser a Pequena Sereia. Não tem o que fazer. Você gostando ou não, ela vai ser. Eu, Larissa, não concordei. Porém, entendi. Explica o seu ponto. Não, porque pra mim tinha que ser fiel à história. Entendeu? Mas qual que é a história? Tipo, o que é uma sereia? O desenho, entendeu? Pra mim tinha que ser, porque a questão marcante ali da Ariel é o cabelo vermelhaço dela. E, tipo, nem isso vai ter, entendeu? Tipo, o ruivo dela não é um ruivo Ariel. Se você vai num salão, você fala, eu quero um ruivo Ariel. O cabeleireiro vai saber o que é. Então, pra mim, é uma referência ao cabelo dela. Não. Eu entendi a proposta, o rolê de, tipo, tem que ter... Esqueci a palavra. Representatividade. Entendo, porque, igual, quando se lançou A Princesa e o Sapo, que foi um dos primeiros desenhos negros da Disney, achei super legal. Só que eu acho que saiu da história, entendeu? Sim. Porque a Ariel, ela é uma referência de uma princesa, de um jeito que não é o jeito da atriz que é negra. Sim. Entendeu? Se fosse, seria a mesma situação pegassem a Princesa e o Sapo, que fala bastante de magia e ela é negra, e colocasse um asiático para ter representatividade. Não faria sentido. Sim. Você entendeu? Sim. Pra mim, é esse pensamento que eu tive. Fugiu da ideia do desenho. Sim. Eu tenho inúmeros pensamentos sobre isso, assim, sobre esse redesenho de personagens, Sim. assim. Eu tenho dois pensamentos. Na verdade, eu tenho inúmeros. assim, vários. Mas eu tenho um deles que é assim, a gente tá recontando essas mesmas histórias. Então, elas não vão ser mais contadas como elas foram contadas na nossa adolescência. Sim. Então, na verdade, isso que você tem é um pretensiosismo, não pretensiosismo, mas é um pretensiosismo da história. Sim. Porque ela te marcou na infância. De alguma forma, exatamente. Então, ela tá no seu cérebro. Então, na verdade, esse desenho não é feito pra você. Não é feito pra mim, não é feito pra você. É feito pras crianças de agora. Então, é isso que eu tô falando. Tipo, eu entendo o rolê da representatividade, só que
É igual o Rei Leão. Eu odiei aquele filme do Rei Leão. Nossa, mas é uma horrível. bosta. Mas é ruim mesmo. Entendeu? Mas é que você, por exemplo... Mas eu acho que a nação concorda. Mas eu acho que é aquela questão. Quem vai primeiramente assistir o filme é quem assistiu quando era pequeno, que foi o que aconteceu com o Rei Leão. Sim. Então você já não se identifica, não acha a Ariel que você lia, que você assistia. Então, mas você falou isso, pra mim, eu achei mais importante hoje a Ariel de hoje do que a Ariel quando era jovem. Então, de agora é ela meio mais louco importante. isso, exato. Porque, por exemplo, você falou da Princesa e o Sapo. A gente tá falando de New Orleans. New Orleans é uma das principais cidades de afrodescendentes na América. Não, sim. Sabe, tipo, que nem você falou, a gente tem a Mulan. Não tem como a Mulan você colocar uma pessoa branca pra fazer a Mulan. Sim. Então eu acho que tem desenhos que a gente pode mudar. Que nem não dá pra mudar porque a Branca de Neve, né? Porque a Branca de Neve tá lá, né? Escrito que é a Branca de Neve. Mas se a gente pegar, sei lá, a Bela Adormecida, a gente pode mudar a Aurora. Sim. Não tem problema nenhum da gente colocar uma asiática pra fazer a Aurora. Sim, não, então, é isso que eu tô falando. Sabe? Tipo assim, eu entendo, mas não concordo. E não invalido também. Porque eu vejo o quanto a representatividade é importante. Mas, amiga, é justamente isso. É porque você... A gente, não você. Sim. A gente cresceu assistindo esses desenhos. Que padroniza a gente de dessas formas. E aí a gente sempre... E eu falo isso pra todo mundo. A gente sempre vai olhar com estranheza. Sim. Quando a gente olhar uma coisa que a gente cresceu assistindo sendo mudada. É que nem quando quebraram o padrão com o She-Ra, da Netflix. Quem? She-Ra. Sim. Eu não sei se vocês assistiram o She-Ra da Netflix. Gente, o She-Ra da Netflix, ele é totalmente diferente do She-Ra desenho, que era a irmã do He-Man. Primeiro porque a She-Ra, ela coloca as princesas de uma maneira totalmente diferente. Elas são formas de representatividade de força da mulher, de forças da natureza, de forças da humanidade. E assim, elas se casam entre elas se casam com homens, né? Ela pode casar com um homem ou casar com uma mulher. E isso é colocado de uma forma normal, assim, sabe? E muitas meninas e meninos de hoje, da idade, assim, vai de 10 a 15 anos de hoje, eles amam esse desenho. Sim. É um desenho tipo Steven Universo, assim, tipo Hora de Aventura. Ele virou um clássico para as crianças dessa época exatamente por isso. Por ele colocar uma representatividade, por ele colocar uma forma de amor possível e de uma forma pura e bonita, e do que de ficar tipo, ai, nossa, entendeu? O desenho, ele quebrou o padrão. Sim. Só que se você conversa com uma pessoa mais velha que assiste esse desenho, não vai gostar. Não, eles não suportam pensar que foi feito algo assim, entendeu? É muito louco isso. E essa aí é uma quebra de um padrão social. Exato. Isso é uma quebra de um padrão social, entendeu? E é isso que a gente tem que bater na tecla de vai acontecer porque tem que acontecer. A gente tá falando de mudança, a gente tá falando de que hoje as coisas elas são diferentes da maneira que foram há, sei lá, 50 anos atrás, e que foram há 30 anos atrás, que a gente tá quase 30 anos aqui, né? Então, imagina. Mas aí também eu entrando nessa questão de padronizar e tal, eu acho que tem pessoas, principalmente influencers hoje em dia, que querem, tipo assim, padronizar, por exemplo, normalizar uma doença que seria, tipo, a obesidade, uma coisa que é crítica, que a gente sabe que é, tipo, assim, fala, não precisa fazer exercício, não precisa fazer dieta, não precisa fazer nada. Você é obeso, as pessoas têm que te aceitar, o mundo tem que se adaptar a você e você não tem que cuidar da sua saúde. Sim. Eu não acho que normalizar doença é você fugir de um padrão. Igual tem pessoas que falam por aí, que normalizam, tipo, a doente, né? Tem aquela Thaís Carla, por exemplo. Ela achou um absurdo colocarem ela como gravidez de risco, porque ela é gorda. Só que ela tem obesidade nível não sei qual. E, assim, qualquer coisinha ia ser de risco pra criança, sabe? E ela achou um absurdo, ela veio na internet falar que o SUS era uma bosta porque colocaram ela como gravidez de risco. Sabe? Igual, então, quando assim, eu fiquei grávida da Vitória, eu tinha muita pressão baixa. Era gravidez de risco. E aí o médico falou, tipo, ó, sua pressão tá oscilando muito. Se você continuar assim, a gente vai entrar com gravidez de risco. Porque você não pode ficar assim. E aí deu uma estabilizada, a pressão não entrou, mas tipo, era a pressão baixa, entendeu? E nem por isso eu problematizei uma coisa que era o cuidado da criança. Eu acho que assim, nessa questão existe muito esse problema mesmo. Mas eu acho que o corpo gordo ainda sofre muito. Sim, eu também acho que sofre. Eu não estou falando de uma obesidade nível muito alto, né? Mas você não consegue pegar avião direito. Teve um menino que faleceu, né? Exatamente. 2 semanas atrás, né? Porque
Não conseguiu o hospital, não foi isso? Hospital, porque a porque não cama tinha maca. Não tinha maca. Às vezes você vai passar na catraca do ônibus, você não consegue, aí o motorista não abre a porta pra pessoa. Então eu acho que assim, a mesma coisa acontece com pessoas que têm deficiências físicas, por exemplo. As nossas ruas, elas não são asfaltadas direito para as pessoas, para cadeirantes. Então, assim, os padrões, eles precisam ser quebrados e as pessoas elas precisam dançar junto com todo mundo. Todo mundo tem que dançar na mesma valsa. E eu acho que, assim, acessibilidade... Nossa, acessibilidade. Eu acho que é o fundamental que deveria ter, assim. Exatamente. Seja acessibilidade para um cadeirante, seja acessibilidade para um deficiente visual, seja acessibilidade para um gordo, né, um obeso. A gente tem que ter isso. E enquanto nós, como sociedade, não ver dessa forma... E enquanto a gente colocar pessoas no poder que não veem dessa forma, não vai mudar. Essa que é a realidade, não vai mudar. E tem muita gente que não vê que também é sua responsabilidade. Exatamente. Sabe? Um amigo meu falou isso uma vez, assim, ele é... Um amigo não, é um conhecido. Ele é PCD... Já tirou, hein? Ele é tirou da base de amigos, hein? Ele é PCD, ele é cadeirante. E aí ele me chamou a atenção numa coisa, ele falou assim, a prova que a gente não tá preparado pra receber, tipo, uma pessoa PCD é a calçada da sua casa. A calçada da sua casa, uma pessoa cega, uma pessoa deficiente visual, ela anda com tranquilidade? É sua responsabilidade. A calçada da sua casa não é o governo que cuida, é você que cuida. Entendeu? Um PCD consegue subir na sua calçada? Ele consegue entrar na sua casa com tranquilidade? Sim. Sabe, a porta passa uma pessoa que é PCD? Sim. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente... A nossa sociedade, ela não tá preparada... Em nada. Não. E porque eu nem... De verdade, eu não vi como uma responsabilidade minha, a minha calçada tá pronta pra uma pessoa caminhar. Exatamente. E é muito maluco. É que nem assim, antes da minha tia falecer, ela começou a andar de cadeira de rodas. Minha tia-avó, na verdade, né? Porque ela é irmã da minha avó. E aí, quando a gente foi fazer Natal, eu falei, vamos fazer Natal, não. Aí a filha dela falou, então, a gente não pode fazer Natal na casa de tal pessoa, porque minha mãe não entra. Nossa. Mano, isso foi algo assim de tipo, todo mundo parou assim o que tava fazendo. E falava assim, o que a gente vai fazer? Então a gente tem que adaptar a casa pra que ela possa ir. Então chegou pro dono e falou, a gente pode pôr uma rampa aqui? A gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso? E foram fazendo. Porque isso é uma condição que pode acontecer com qualquer pessoa. A pessoa passar mal, acontecer alguma coisa, ela precisar de uma cadeira de rodas, andar de uma muleta, o que for que possa acontecer, né? Eventual. E a gente não tá preparado pra isso. A gente só se dá conta quando tem alguém. Precisa. Exato, aí você vai medir a porta da sua casa, aí você vai medir o box da sua casa, aí você vai E é porque é assim, né? Alguém próximo a você, dependente de você, que precisa estar com você, precisa. Exatamente. Porque se fosse o parente lá, sei lá, do Amapá, que eu nunca vi, ficou cadeirante, que pena. Exatamente. Exato. Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o importante é a gente ter essa consciência de que os padrões, eles precisam ser mudados. Sim. A gente precisa respeitar o corpo do outro, a gente precisa respeitar a condição do outro e entender isso e se adaptar a isso também. E não sair de um padrão pra colocar em outro. Em outro padrão, né? Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho alguns grupos do Facebook que falam sobre cabelo cacheados. E aí eu vejo que, tipo assim, ali dentro da bolha dos cachos, existe um padrão de cacho. É sério? É o fio 3M? Porque tipo assim, não entra se nesse você, grupo, a pessoa que tem um cabelo mais crespo, ela faz procedimentos pra amolecer o fio e ele ficar com uma curvatura mais... Sim. 3C, 3B, entendeu? Então acaba que, tipo, você sai de um padrão de, eu vou parar de alisar pra entrar num outro padrão. Que é formular os seus cachos. Exato. Eu acho que é muito louco isso. Porque só o cacho X é bonito. Sim. O outro tipo não é. Então acho que a gente também tem que tomar esse cuidado pra não sair de uma caixinha e se enfiar na outra. Ficar ali transitando nas caixinhas. Vamos jogar todas as caixas fora e ser corpos livres. Gente. Faz o que quiser, entendeu? A vida é sua. Entendeu? Exato. E é isso. Não mata ninguém, não magoa ninguém. E aí, vive sua vida. Exato. Vai ser feliz, que é aquela frase, né? Gente feliz não enche o saco. E é muito real. Sim. Com essa frase, eu acho que temos. Pode encerrar com essa frase. Vá ser feliz, de emoção. Vá ser feliz. E é isso, legal. Não se esqueça de deixar o seu like, seguir a gente em todas as redes sociais que vão estar linkadas aqui. Nossa, a gente tá encerrando mesmo, né? Sim, eu achei que era isso mesmo. O estagiário vai deixar tudo linkado aqui na descrição. A gente precisa dar um nome pro estagiário. Você que nos escuta aqui pelo Spotify, Apple Music, Deezer, Apple Podcasts, essas plataformas.
Sabe que nós temos rostos, faces muito lindas que vocês podem vir nos ver no YouTube. Não temos só nome e sobrenome. Exatamente, pode nos ver no YouTube, no TikTok e no Instagram. Então nos siga nas nossas redes sociais, deixe o seu like, comentem temas que vocês querem que a gente traga. Importante. Mais algum recado, galera? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Você já falou tudo, amiga. Não, amiga, Você já arrasou. legal. Isso, né? Você finalizou o episódio. Então, nos vemos no próximo episódio e se hidratem. E vai ser feliz, por favor. Vai ser Tchau. Viva a felicidade! Viva a felicidade. Até hoje.